Segunda a sexta às 9 da manhã, aqui na Life FM 107,9. Life Morning Show com Cleide Tinete. Olá, muito bom dia. É um prazer, uma satisfação estar com você neste momento. Já está no ar o seu programa Life Morning Show, agora também com a transmissão aqui pela página da rádio. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer o seu carinho, muito obrigado por estar comigo nesta manhã e você também que nos acompanha pelo rádio, você que está aguardando este momento, né, que essa semana a Rádio Life FM decidiu fazer uma série de entrevistas sobre violência infantil, violência em família durante esta quarentena, devido ao convívio, né, muitas agressões têm acontecido diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, pensando nisso, o que a gente fez? A gente trouxe uma profissional que está desde segunda-feira falando aqui com a gente. A gente está aqui no estúdio neste momento com a psicóloga Lúcia Gregório. Ela vai falar hoje sobre agressão verbal. Quero você sintonizado, quero você interagindo, quero você fazendo a sua pergunta para você que está junto comigo nesta manhã. Se você sofreu algo desse tipo, ou você vem sofrendo alguma agressão verbal, ou você conhece algum amigo, alguém que esteja passando por este momento, não só agora na quarentena, a gente sabe que agora se torna-se mais intenso devido às famílias estar em casa, mas para você que está passando ou conhece alguém, compartilha essa live, envia para os seus amigos. E olha só, eu vou apresentar para você a psicóloga, é a doutora Lúcia Gregório, com abordagens psicanalítica, gente, corporal, morfoanalítica, atende em Adamantina e também na clínica do UOL, Instituto Humanizado e também em Bauru, no Instituto Bauruense de Psicodrama. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora, ao Life Morning Show. Bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia, ouvintes da Rádio Life. Estamos novamente, né, aqui para um bate-papo com assuntos pertinentes à agressão verbal, que tudo que é um assunto que envolve a família, né? Sim, e que gera muito impacto. Verdade. Na segunda-feira, no Jornal do Meio-Dia, a doutora falou a respeito sobre a violência infantil. Se você não acompanhou, procure aqui na página, nos vídeos do Jornal do Meio-Dia. E ontem, né? Ontem às 10 da manhã, a doutora também falou sobre o comportamento dos adolescentes no dia de hoje, uma fase tão complicada, mas que todos têm que passar e os pais têm que estar atento para isso. E hoje ela vai falar sobre agressão verbal. Vai explicar para você o que isso causa, os impactos que isso causa no seu psicológico, até mesmo no seu corpo, no seu convívio, no seu desenvolvimento como pessoa, como ser, como um todo. Então ela vai explicar para você. Se você está nos acompanhando e deseja fazer alguma pergunta, por favor, faça sua pergunta para a doutora Lúcia Gregório, que ela vai falar para você. Gostaria, doutora, que a senhora falasse também neste momento o que é agressão verbal, né? Que muitas pessoas têm uma imagem, como eu, assim, enfim, como todos, tem imagem. O que é uma agressão verbal e o que ela causa? Então, mas nesse momento que está todos dentro de casa, né? E a senhora vai falar hoje de uma forma geral, uma agressão verbal tanto para homem, para mulher, idoso, enfim, crianças de todos os segmentos. Por favor, é com a senhora. Bom, então, dando esse segmento, vamos, para nós entendermos sobre a agressão verbal e o impacto que ela vai causar, nós vamos falar um pouco sobre como se inicia a comunicação. Sim. Tudo está voltado lá na nossa infância, lá nos primeiros contatos que o ser humano tem com o outro, que é o cuidador, ou que é a mãe, ou que é aquela pessoa mais próxima. O bebê, quando ele nasce, ele não tem compreensão. Tudo no bebê é sensação. Então ele sente, tudo que ele recebe, o entorno dele, ele recebe como sensação. Por isso que é muito importante, logo no nascimento, esse contato com a mãe estar saudável. Então, como que o neném entende, como que a mãe comunica com o bebê? E como que o bebê entende que é uma comunicação que vai para essa compreensão da fala e da comunicação. Sim. O bebê, ele percebe
Ele não sabe, ele entende o que é dor, o que é fome, a partir da comunicação com a mãe. Ele tem a sensação de desprazer, vê quando ele tá com fome ou com dor, ele chora, porque ele tem uma sensação de desprazer. E aí a mãe vem e fala, o bebê tá com dor, a mãe vai compreendendo os sinais dele através da reação do bebê, do choro, do som que ele faz. E aí a criança vai entendendo que quando ele tem essa sensação de desprazer, que é dor ou fome, a mãe vem e tem aquela comunicação com ele. O meu bebê tá com cólica, o meu bebê tá com fome. E aí ele vai entendendo que aquela sensação é fome, o que é dor, porque ele não sabe o que é isso. Nós aqui vamos transmitindo para a criança, para o bebê, o que é fome, o que é dor, o que é bom, o que é ruim. E se esse entorno, se esse ambiente que ele convive é um ambiente saudável, que tem uma comunicação doce, que tem uma comunicação tranquila, ele recebe isso como cuidado, como ser amado, como ele recebe, traz para ele segurança. Aí nós vamos pensar na criança. Vamos pensar a criança num ambiente que o pai e a mãe gritam o tempo todo. É assustador. Com certeza. Ele receber essas informações. Um ambiente pesado. Pesado. Provoca medo. Sim. A criança tá lá, ela faz uma arte. A mãe tá tensa, o pai tá tenso, vai lá, grita com essa criança. Ou ela vai fazer uma pergunta, principalmente na época dos porquês, né? Por quê? Porque eles têm muito isso, né? Sim. E a mãe tá lá sem paciência, o pai sem paciência, grita com a criança. Tem palavras que machuca, sabe? Você é burro, você é incompetente. E ele vai crescendo um ser totalmente inseguro. E ele entende que essa é uma comunicação que machuca esse bebê, machuca essa criança. É a forma que ela entendeu como se comunica. Então é a forma que ela vai transmitir para o outro, né? Agredindo. E esse impacto, ele fragmenta o eu do ser humano. A pessoa, ela fica sem capacidade de autonomia. Insegura, com medo, incapaz, ela vai se sentindo isso. Sim. Então, é muito sério quando a criança, ela cresce num ambiente onde essa comunicação não tem esse respeito um com o outro. Não dá o tempo do outro falar, sabe? Quando é tudo no grito, num tom agressivo. Então, isso é muito preocupante. Entendi, olha só, olha a importância, né, dos pais neste momento, né, ter essa criação diferenciada, né, trazer os seus filhos para perto, e não só os pais, né, o convívio também entre pessoas dentro de casa, né, doutora, sim. Entre o marido e a mulher, que isso causa um impacto muito grande, né, muitas das vezes essa agressão, a maneira como você fala com o outro, machuca muito mais do que você levasse um tapa, você fosse agredido fisicamente, vamos dizer assim, agride muito mais, porque a pessoa, ela guarda para si, né? Sim. É algo que ela vai colocar dentro de si, isso vai refletir, no caso da criança, do adolescente, isso vai refletir quando ele é adulto. Isso, porque é a forma que ele recebe esse impacto da comunicação subjetivamente, como isso vai representar para ela, né? Ela recebe o impacto de uma palavra agressiva, e como a forma de como subjetivamente ela vai receber isso é que vai provocar nela uma reação de sofrimento, entende? Aí cresce aquele adulto inseguro, não consegue se desenvolver na área profissional, não consegue se relacionar com as outras pessoas. Com uma baixa autoestima, né? Porque quando essa criança, ela não consegue... Porque a comunicação, ela vem a partir também da fala, né? Da expressão verbal, mas do olhar, do jeito de como você fala, né? Se tem uma comunicação com a criança que você respeita essa criança, como seria essa comunicação que eu respeito a criança? A criança, ela não tem que entender como eu entendo. Eu tenho que falar a linguagem dela. Sim. O adulto, ele teria que, eu diria que descer dessa hierarquia do adulto para entrar numa linguagem com a criança. Uma linguagem que possa ser compreensível. Assim como a mãe faz com o bebê. A mãe não vai falar, você quer mamar? Não, ela vai,
meu bebezinho, ele tá com fome. Olha, o bebezinho fez xixi. A mãe, ela infantiliza para poder comunicar com o bebê, né? Esse é o relacionamento ela consegue saudável. Conquistar ele, né? Ela regride, ela precisa regredir para poder falar a linguagem do nenê. Oh, meu nenê tá dodói. Então ela vai fazendo isso. Então a criança também precisa que os pais compreendam a forma o que ele tá querendo dizer, o que ele tá comunicando. Porque aí a criança vai compreender, e muitas vezes nós entramos o adulto, ele entra numa situação de que, tipo assim, a criança tem que entender o que ele tá falando. Ou às vezes uma fala dos pais que magoa a criança e ela não é capaz de reparar. Olha, o papai pediu desculpa, o papai foi mal com você, poderia ter falado diferente, eu estava... Na verdade, reparar o estrago que ele fez. Né? Porque aí a criança vai compreendendo que, olha, eu posso sim, não vou estar o tempo todo bem, eu posso uma hora estar estressado, estar irritado e cometer um erro, uma forma de expressar e reparar e consertar, ir lá, pedir desculpa, se justificar, falar para a criança que aquilo não foi legal, que ele vai falar de uma forma, sabe? E reforçando que há falhas, mas que possa ser corrigido. Hoje as crianças, elas não têm mais isso, a reparação. Por isso que a agressividade, ela tá com maior intensidade, o indivíduo, ele quer se posicionar e ele quer que os direitos, que a vontade dele aconteça. Hoje nós estamos vivenciando uma sociedade muito... Vamos pensar nas redes sociais, né? As pessoas se agridem. Com certeza. Se provocam e não tem reparação. Verdade, até mesmo, né, nas redes sociais, doutora, também nos grupos, né? As pessoas querem impor muito a sua opinião, querem que seja do seu jeito, da sua maneira. Talvez um comentário, uma informação, né? E aquela informação é de forma provocativa para provocar o outro. As pessoas estão assim sem paciência, né? E muitas das vezes não é só por questão do isolamento. Isso já é algo que ela já vem trazendo lá de dentro. Uma insatisfação que, na oportunidade que ela encontra, ela quer descarregar no outro. Sim. Né? Se ela não descarrega nos seus filhos, ela vai, no caso o homem, na sua mulher, ou vice-versa, enfim, ela vai descarregando. Então, esse momento você também tem que se redescobrir, né? Isso. Você tem que fazer uma análise dentro de você e reparar, será que é onde entra, como a gente falou ontem, a empatia, né? Que isso é de importância, de extrema importância, a empatia, porque se você não tiver a empatia, todos vão sentir o impacto do que você está sentindo naquele momento. E uma fala, ela causa muito impacto dentro de nós, né? Porque você guarda. Eu transmito o que eu quero falar, o que eu quero posicionar, mas como que o outro recebe? Sim. Então, gera uma responsabilidade, né? E a questão da empatia, principalmente na comunicação, ela precisa acontecer na infância. Né? E assim, a criança vendo que o pai falhou, que a mãe falhou e que pediu desculpa, que tá lá reparando, que que tem um conserto naquilo que eu errei, né? E isso que vai fazer com que a família, porque nesse período agora que estamos todos dentro de casa, que é preciso ser exercitado. Uma hora o pai vai ficar nervoso, a mãe vai ficar nervosa. Sim, porque neste momento, né, doutora, desculpa cortar a senhora, muitos estão desempregados, muitos não sabem se o próximo mês vai ter salário, e as crianças estão tudo dentro de casa, e neste momento o que mais precisa é a paciência, o entender o outro. E nesse período de insegurança, de irritabilidade, desestabiliza qualquer um. Né? Não é? As crianças estão desestabilizadas emocionalmente, os pais, principalmente o pai e a mãe, né? O que são os provedores dessas crianças, diante da responsabilidade, porque aí vai impactar dentro desse pai e dessa mãe a questão da impotência, né? Como que eu vou conseguir manter os meus filhos se eu não tenho trabalho? Sim. Se eu estou financeiramente sem ter uma renda, né? E aí, tudo aquilo, né, que a gente aprende dos bons comportamentos, dos bons modos, como nós dissemos na segunda-feira, o leão sai, né? Com certeza, verdade. Leão sai. E aí que precisamos
analisar os impactos do que eu tô falando, do que eu trago para dentro da minha casa. Do que eu vou falar para os meus filhos, de como eu vou me relacionar com a minha esposa. Claro, com certeza. Tá aí é para você fazer uma autoanálise dentro de você. Talvez também, né, doutora, venha um pouco da personalidade da pessoa, mas se você quer viver em harmonia, que o seu lar seja harmonioso, que seja um lugar que você fala, olha, venci mais um dia de trabalho, não vejo a hora de voltar para casa. Tem muitas pessoas que não tem a casa como isso, né? Nossa, só de pensar já causa um desespero, o coração começa a palpitar, já vai dando uma angústia, um estresse, porque já sabe que tipo de pessoa vai encontrar em casa, seja o marido ou a mulher, seja os filhos. Então você tem que criar um ambiente que traga alegria. E você tem que olhar para dentro de si e começar a analisar as suas palavras, o peso que as suas palavras têm pro outro. Será que se fosse você, né, doutora, você ouvindo as palavras que você fala pro outro, como que você ia se sentir nesse momento? Então, esse é o momento de você olhar para dentro de si, porque tempo as pessoas estão tendo neste momento, né? Sim. Muitos estão em casa, de você se conhecer. Quando você se conhece, você consegue lidar com todos. Independente de personalidade, independente de crença, independente de quem seja, mas aí tem esse lado, né, doutor, da pessoa se conhecer para que não venha, no primeiro momento, já agredir a outra com palavras. Porque causa muito impacto, né? É compreensível que nesse momento nós estamos com os nossos mecanismos de defesa todos abalados. Sim. Né? Não tem estrutura, nós não temos estrutura emocional agora para poder pensar sobre isso. Mas também é olhar que nós estamos introspectivos agora, né? E dentro de casa, é no filho, é na esposa, é no marido que você vai conseguir se olhar. É na família mais próxima, por isso que dentro de casa tá esse caos, tá todo mundo aí, né, agitado, porque eu vou conseguir ver um pouco de mim na minha filha, no meu marido, no meu filho, né, que nós falamos que é a projeção. Sim. É a única forma de eu ver o outro, de eu me ver. Então, se aquilo que está incomodando na sua esposa, no teu filho, são aspectos e conteúdos teus, que nós não conseguimos enxergar isso. Eu só enxergo o meu conteúdo, principalmente os conteúdos ruins, a partir do outro, do que me incomoda no outro. Então, se alguma atitude do teu filho está te incomodando muito, muito, analisa se o aspecto não é seu. Se esse comportamento foi seu, ou se você também se comportou isso na sua adolescência, Entende como que é interessante esses aspectos subjetivos e psicológicos do ser humano? Verdade, olha só, gente, muito bacana, olha, muito legal hoje mesmo. A gente está recebendo mais uma vez a doutora Lúcia Gregório, psicólogo, que fala muito bem essa questão da família, que é o nosso bem maior, o nosso bem precioso que todos nós temos. É a nossa família, que é a nossa base, que é o nosso suporte. E é muito importante esse momento, porque às vezes você passa o dia todo trabalhando com seus amigos do lado e você tem aquele comportamento excelente. Mas aí chega na sua casa, o que acontece? Você descarrega no seu familiar. Está tudo errado, não está certo, não está correto. Então começa a ter mais empatia, começa a ter mais equilíbrio, se conheça, se domine, conta até 10, se possível até 100. Mas o importante é viver em harmonia, né, doutora? Sim, porque quando acontece a agressão verbal, né? Hoje se fala muito da castração. Quando eu grito com o outro, que a agressão é quando você fala áspero, quando você aumenta o tom para falar, né? Com o filho, ou com a mulher, ou vice-versa, a mulher com os filhos, a mulher com o esposo. Quando eu castro o outro, eu apago o eu do outro. Porque é na comunicação que eu existo. Quando que eu existo? Quando eu falo, quando eu expresso aquilo que eu tô sentindo, quando eu posso ser eu mesmo. E por que hoje a gente estamos tendo essa dificuldade de conhecer o outro? Né? Falou, nossa, eu não imaginava que meu filho tinha essa reação, uma explosão de raiva. E quando que a gente se posiciona, existe numa explosão de raiva, precisaria ser numa explosão de raiva para eu poder conhecer o outro? Se eu permito que esse outro possa comunicar, possa falar, se eu falo
e espero que o outro também dê esse feedback do que eu estou falando, né? A harmonia dentro de casa vai acontecer. Com certeza, né? Porque nós vamos chegar, não significa que o outro tem que aceitar o que eu estou falando, o meu posicionamento. Até mesmo com os filhos, às vezes os pais acham, eles têm que me ouvir, eles têm que obedecer o que eu estou falando. Mas se nós dermos essa oportunidade para o filho posicionar o que ele está querendo dizer naquela fala, sabe que eu não vou compreender melhor? A minha esposa, o meu filho, o meu amigo, né? Não precisa ser no grito, né? Eu não preciso, porque quando eu grito, quando eu principalmente dentro de casa, quando o pai grita, ele perde a autoridade. Sim, é verdade. Porque aí ele se torna autoritário. E o autoritário, ele vai... por que as crises acontecem na adolescência entre pais? Porque o adolescente deixou de ser criança, ele percebe que ele não precisa ter mais medo, porque se ele tem respeito pelos pais, se o diálogo conseguiu transformar em respeito, ele vai ter 30 anos e ele vai ouvir o pai. Ele não vai causar um pânico, né? Essa fala, ela vai ter uma troca. Mas se há medo, se há imposicionamento, e quando eu grito com o meu filho, eu estou inseguro do que eu estou falando. Eu preciso gritar, impor, né, para que ele me escute, não para que ele me compreenda e compreenda o que eu estou querendo dizer. Aí tá a diferença, Tá a diferença. Então, quando eu preciso gritar, eu estou insegura do meu papel de mãe, do meu papel de pai. Você está inseguro do seu papel de esposo e vice-versa. Quando há comunicação, há compreensão. Quando há imposição, vai ter reação. Com certeza, e uma reação negativa. Isso. Que essa reação negativa, ela vai trazer medo, você não vai conquistar a sua família, pelo contrário, você vai causar medo, vai causar pânico, isso só vai afastando a família, né? Seja na família, a gente tá falando de família, mas pode ser em qualquer área da sua vida, você só vai afastando na base do grito, na base de querer mostrar uma autoridade dessa maneira, e isso não é legal para sua família, não é legal para os seus relacionamentos. Inclusive, amanhã, né, doutora, a gente vai fechar a nossa série de entrevistas aqui com a senhora, né? Amanhã é quinta-feira, porque na sexta é feriado. A gente vai estar falando amanhã sobre agressão física e verbal com as mulheres. Aí a gente vai voltar mesmo, tema bem voltado para nós mulheres. Aí você também vai ver a diferença, o impacto, né? A força que isso causa nessa questão da agressão na mulher. Se na criança ela já faz vamos dizer assim, um estrago que vai levar para a fase adulta, até mesmo para a sua vida por completo, imaginem nós mulheres, né, doutora? Isso, e quando nós falamos desse estrago, né, nós estamos falando da construção psíquica, psicológica, que vai refletir na estrutura corporal. Se nós observarmos uma pessoa, um indivíduo que tem uma baixa autoestima, a postura dela é uma postura introspectiva. Ela não consegue olhar para frente. Ela não consegue acreditar que ela é capaz de conquistar algo, por mais simples que seja, porque ela não se sente capaz, porque foi apagado esse eu. Então, se a criança ela vai formando esse eu, né, com esses vários aspectos, porque a formação da construção psíquica é das situações do externo, do que vem de fora. Eu vou construindo. Vamos pensar como vários, eu não vou lembrar agora, vários pedaços que você vai montando, um quebra-cabeça. Certo. Né? Então você vai montando isso de coisas boas, de coisas ruins dentro de você. De situações positivas e situações negativas dentro da família, dentro da construção casa. E se dentro da nossa casa tem mais construções, situações negativas, como essa agressividade verbal, agressividade física, é o que a minha formação, são esses fragmentos que vai me fazer se tornar o meu eu, a minha identidade, o meu ser. E aí nós vamos construindo várias personas. Verdade. Dentro o núcleo desse ser humano é totalmente ferido,
desconstruído ou nem existe, ou nem é construído, né? Tem indivíduos que não conseguem ter uma identidade, não consegue. Se você perguntar para ele, fala uma qualidade sua, ela não sabe, porque ela não construiu uma qualidade dentro dela. Mas para ela sobreviver, ela constrói um falso self, né? Um falso eu para ela existir. E aí nesse falso eu, construído à base das agressões verbais, das agressões físicas, é que vai construir o ser. E aí corremos o risco de construir no filhos agressivos, porque ele só recebeu agressividade. Então ele vai ser o que ele recebeu. Então é uma responsabilidade do cuidador, do pai, da mãe, da avó, de quem recebeu esse bebê na mão para se tornar um ser humano. É responsabilidade nossa amar, cuidar e olhar para isso, sabe? E aí, entre esse falso eu, essas várias personas que vamos criando, corremos o risco de, lá fora, até ter esse novo jeito de se comportar, tolerar tudo. Mas quando chega dentro de casa eu posso ser eu. Sim, com certeza. E se esse meu eu é fragmentado, é agressivo, ele vai reagir ao que ele recebeu, é dentro de casa que as agressões acontecem. Por Sim. isso que acontece, porque lá eu posso tirar minha máscara de boa mãe, de boa profissional e ser quem eu realmente sou. Verdade, talvez a pessoa passe o dia todo ali, vamos dizer assim, fazendo um papel, né? Isso. E a hora que chega em casa, ela vai descarregar na onde ela deveria dar muito amor. Porque ela não precisa do papel, ela pode ser ela mesma. O tempo todo. A casa é onde eu posso ser quem eu sou. Né? Então você ouve muito isso. Às vezes meu filho fala, olha, lá fora você é boazinha, aqui dentro você não é verdade. Nossa, é que você não conhece minha mãe em casa, né? Meu marido em casa, meu filho em casa, né? Sim. Porque em casa que eu posso tirar a minha persona. Em casa eu não vou ser a psicóloga. Não é? Não. Em casa você é a Lúcia. Sim. E você também, né? Claro. Em casa você vai ser a Cleide. É ali em casa é onde ou pode ser um lugar harmonioso ou onde o caos acontece. Então, é olhar como que você está se comportando nesse tempo de quarentena, em casa o tempo todo. Verdade, gente, verdade. Olha, doutora, um assunto muito interessante, mas a gente vai encerrar aqui a nossa programação, mas eu quero agradecer mais uma vez a senhora por esse bate-papo tão esclarecedor, né? Que traz assim um conhecimento muito grande. Eu gostaria que você compartilhasse para os seus amigos. Eu sei que tem muitas pessoas neste momento que está trabalhando, que vai entrar na página mais tarde, enfim, que você enviasse para os seus amigos, mas eu quero já agradecer o carinho de vocês, já quero dar um bom dia para todos que nos acompanham, que para mim não aparece nada aqui, né? Não estou conseguindo enxergar nem ninguém que entrou, mas eu sei que as pessoas estão nos acompanhando neste momento. Então encaminha para os seus amigos e amanhã a doutora vai voltar a partir das 10 da manhã para a gente fechar essa semana falando sobre agressão física e verbal contra nós mulheres. Só que antes, doutora, deixa o contato novamente da senhora e deixa mais uma palavra, mais um conselho, uma dica a respeito dessa agressão verbal para a gente encerrar. Tá. Eu faço atendimento na Clínica Dual, né? E nosso telefone lá é 99759-7697. Pode entrar em contato com a gente para agendar um horário, para conversar, para tirar dúvida. E a dica que eu deixo hoje é que para nós tomarmos essa consciência de que nós não somos perfeitos, né? Muitas coisas, muitos dos nossos comportamentos são reflexo do que nós recebemos. Então, não olhe como algo que possa como culpa ou punição, porque toda vez que sentimos culpa, automaticamente nós nos punimos de alguma forma. Mas é um tempo agora para você olhar, refletir seu papel de mãe, seu papel de pai, a sua responsabilidade e, acima de tudo, se perdoar por isso. Né? Nós Sim. não somos perfeitos e poder passar isso pro teu filho, que você não é perfeita, mas que pode mudar essa situação. Sim, só basta você querer. É querer. Se perceber que algo que não foi legal, sempre há tempo de recomeçar.
né? Com certeza, doutora, verdade. Muito obrigado mais uma vez, gente. Nós recebemos aqui hoje no Life Morning Show a doutora Lúcia Gregório, psicóloga, falando sobre agressão verbal. Quero agradecer você que está comigo neste momento através dessa live conosco, né? Você que nos acompanha através da frequência, continue sintonizado, continue ligadinho. Rádio Life FM 24 horas no ar. Daqui a pouquinho está chegando o Jornal do Meio-Dia e continue com a gente. Até amanhã para você. Olha, grande beijo. Tchau, tchau.